Shabbat Shalom, gente. Gratidão, tá? Hoje, nosso Shabbat. E vou começar hoje, né? Deixando um texto aqui para vocês. Abram aí, gente. Atos capítulo 20, verso 7. Shalom, Daniele. Atos capítulo 20, verso 7. Diz assim, gente. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Vai ser eu hoje. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. E aí vocês sabem desse texto, né? Eu só quero pegar o versículo, evidentemente, o 7 e o 8. Hoje é esse dia, gente. Evidentemente, vocês sabem que o Shabat é o primeiro dia da semana. E é o dia que nós, consequentemente, renovamos nossas forças. É o primeiro dia da semana, o qual eles se reuniam a fim de que, gente, partir o pão. Ceia, gente. Por isso que nós fazemos isso semanalmente. Respeitamos quem faz uma vez no ano e fazem na Páscoa, ou outros que fazem uma vez no mês, alinhado, gente, a uma atmosfera não tão legal. Mas eu não quero me atentar a isso. Eu quero de mostrar para você hoje. E o Senhor, hoje, nesse primeiro dia da semana, nos faz estarmos reunidos aqui. Nos dá o nutrir, nos dá força, nos dá o seu descanso, vigora nossas energias e nos mantém de pé. Então, que você receba a atmosfera do Shabat, que você adentre nos portões do descanso do Senhor, no ambiente do contexto amplo de Yeshua. Ele é o teu descanso. E que nós venhamos receber da exortação dele, que seja prolongado a atmosfera do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então descansem nele. Amém? Então hoje nós estamos reunidos para realmente receber dele e que toda perturbação seja paralisada hoje. Que nós venhamos comer e beber e que o Espírito Santo ministre sobre esta noite de uma forma bem alargada até o romper da alva, né? Amém, gente? Então, amém, Nilsa, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Daniela, Maria Rita e a todos vocês que estão chegando agora. Nós falamos ontem, né, sobre a questão de uma só carne. Alda, é uma presença muito grandiosa, né? Shabbat Shalom, Adriana, Pastora Kellen, Alessandra, Priscila. Ontem nós falamos sobre essa questão de uma só carne e todo o padrão complexo do princípio do eterno na relação sexual, desde a estrutura física, emocional e espiritual. Falamos sobre a relação sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus, os pactos sexuais, a abertura de portas
e onde os demônios exploram esse contexto. Eu quero que vocês agora, nós vamos abrir 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 15 em diante. Shabbat Shalom, Kildara. Olha só o 15, gente. Vamos lá. Eu consegui aqui hoje, gente, um caderno. Eu não trouxe nada meu. Mas quem anda com professora não anda sem caderno. Não sei nem para que ela trouxe caderno. Mas eu tenho caderno hoje para desenhar. Ela disse que é para fazer relatório, mas não fez nada que eu não vi. Então o caderno serviu para mim, nada de relatório de escola. Então, gente, vou baixar um pouco aqui, mesmo que gravando, reunião para ficar legal. E serve para mim, né? Relatório nada. Então, gente, vamos lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, de verso 15. Giana, obrigada pelo texto, né? Capítulo 6, do verso 15 em diante. Então, a Bíblia fala no versículo 15 que não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, o meu corpo, vou desenhar o meu corpinho aqui, os nossos corpos, eles são membros, né? De quem? Cristo, né? A coroa aqui, pronto. Então, meu corpinho aqui é membro daqui, ok? Agora tá melhor, né, Brenda? Membros de Cristo, né? Olha só. Brenda tá aos postos, Sandra. Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os farias membros de meretriz? Aqui tá a meretriz. Vamos lá. Tudo desengonçada, os cabelos desengonçados. Aqui tá uma meretriz. A meretriz, na raiz, é porné, ou porné, que significa mulher que vende o seu corpo para uso sexual. Prostituta, meretriz, alguém que se entrega à impureza para a garantia do ganho. Qualquer mulher que se entrega a relações sexuais ilícita, luxúria, idólatra, Babilônia, Roma, o qual é a principal sede da idolatria. Aí o texto diz, absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, se não os dois, uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, ok? Uma só carne. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, falamos isso sobre ontem, peca contra o próprio corpo, porque é uma só carne. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprado por preço agora? Glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês entendem que eu e você não nos pertencemos mais a Ele? Ou você pertence à meretriz, à Babilônia? Então, nós não podemos pertencer aqui pela metade.
Ou estamos totalmente aqui, ou totalmente aqui. Então, tem que largar tudo que está aqui para permanecer em tudo que está aqui. Ele não aceita, de qualquer forma, nem muito menos aqui aceita. Vocês estão entendendo o quão isso é sério? Nós, às vezes, achamos que nós estamos aqui, mas pela metade estamos aqui. Caso você, evidentemente, tiver rastros de impurezas aqui, aqui é santo, gente, não te aceita dessa forma. Bote a cabecinha para funcionar. O Espírito Santo, qual tem essa ligação aqui, não vai te ligar aqui de qualquer forma. Eu quero que você entenda isso muito claro, gente. É mais claro do que a neve, né? Não tem meio termo com Deus, querido. E aí, vamos entrar em um contexto da sensualidade e as fortalezas de quê? Da mente. A sensualidade é uma ligação da idolatria de quê? Dos sentimentos. Que está ligado com a impureza sexual. E aí, gente, nós explanamos esse discurso público pela condição de quem? Do coração. Eu vou explicar aqui, eu não sei como é que a cabeça de vocês funciona, mas eu quero que vocês entendam. Eu vou desenhar algo aqui, eu sou um bom desenhista. Olha só o desenhista. Perfeito, vou descer mais um pouquinho, desce mais um. Olha só. Ó, tá aqui. Aqui é a tua cabeça. Aqui é o céu. Aqui é a árvore da vida. Aqui é o Santo dos Santos. Aqui no tabernáculo é todo esse contexto. Você sabe muito bem. Aqui é o teu coração. E aqui está o quê? O coração enganoso. Aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui está o seu coração enganoso. E aqui embaixo está aqui embaixo está todas as emoções e todas as questões em que nós passamos por aqui. Nós avançamos esse contexto aqui do coração e só depois alcançamos essa árvore aqui em vida no mundo espiritual. Nós alcançamos isso. Aonde? Na nossa cabeça. A cabeça, ela está atrelada à fé. A fé. A fé é o ambiente da segurança total da sua vida, do seu ministério, de tudo que você possa imaginar. Então, quem vive por fé, pela fé, no dom da fé, não tem medo, receio de nada. Ele vive pela aqui. Ele não vive pela dúvida do coração da árvore. A árvore está aqui. Evidentemente que o inimigo, ele ataca aqui, para que você nunca tenha esse fruto, e aí ele vai, digamos que sujando os rios, que são as nossas artérias, nossas veias, e aí desce até o ambiente do nosso estômago aqui, o nosso geracional. Então, é essa a dinâmica aqui. Tá?
Então, o Eterno, ele fez uma proteção profunda para poucos conhecer que está na tua cabeça atrelado os dois querubins, lado esquerdo e lado direito. Nem todos alcançam isso daqui. Mas é possível alcançar. E nisso eu quero te dizer que é um trabalho contínuo que, exemplos, eu estou nessa caminhada. Aí você me diz, ele não conseguiu ainda? Não consegui ainda. Aí você vai dizer, por quê? Porque o Senhor deliberou um processo. O processo em que, aqui, nesse meio ambiente, existe algo que é grandioso, que se chama o ocultismo. Eu já poderia estar aqui, o qual o Senhor nos revelou, com muita humildade. Só que eu não poderia ultrapassar toda essa cura dessa árvore, porque não é sobre mim. E eu quero que você, como ministro, como alguém que quer fazer algo para curar vidas, entenda que não se trata de você alcançar aqui, se trata de você entender todo o processo da contaminação da árvore do conhecimento do bem e do mal para você chegar aqui. Só que para chegar aqui, o meu contexto é a alta magia e o alto ocultismo. E aí eu tenho que aprender na escola aqui, para depois me preparar totalmente para chegar aqui. Porque não é por mim, é pelas pessoas que eu vivo hoje. Então eu tenho que passar por essa dor aqui, né, por esse espinho na carne aqui, para poder avançar aqui. Tá? Sim, Priscila, e não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. E aqui, o que foi que eu passei, gente? Eu passei primeiro, olha só, eu passei primeiro as purificações das imoralidades sexuais aqui. Elas estão aqui. Elas ficam no geracional, elas ficam no primeiro portal, que é o portal ligado, né, ao sexual, que são os desejos carnais, né? Então, tudo isso que está aqui, que nós atrelamos aos pecados e iniquidades e também a linha das transgressões, toda essa estrutura nós temos que passar. Nós temos que passar diariamente. E aí atrela o que aqui? Atrela o nosso geracional, a nossa vida, tudo que nós fizemos, tudo está aqui, nessa estrutura. E aí nós vamos avançando e quebrando as questões dos céus, ligados aos contextos de tronos, de principados, potestades, dominadores, para chegar até aqui. E aqui é a plenitude, gente. Em muitos degraus. Digamos que nós estamos subindo as nossas costelas, né? Os pontos de ponto a ponto, né? Nós estamos subindo, né? É essa a relação. Então, eu digo a você que a sensualidade e as fortalezas que estão no contexto da mente aqui, que são as impurezas sexuais, nós estamos aqui. Porque todo pecado, gente, ele gera morte, tá? Porque o salário do pecado é a morte. E todo pecado, ele tem início nos nossos pensamentos. Ou seja, eu volto para aqui. Por que o Senhor escondeu? Porque gera no pensamento. Então, houve um esconder profundo para que esses dois querubins não revelassem. Enquanto nós não passarmos
todos esses contextos aqui. Isso é atemporal, gente. Isso é atemporal, tá? Então, enquanto você estiver aqui nessa batalha, e aí, aqui tem céu de bronze, aqui tem várias coisas que fazem com que o anseio obscurecer e você nunca enxerga o quê? O caminho, a verdade e a vida, que é a árvore da vida, que é Yeshua. É o caminho, é a porta que dá acesso a tudo isso. E esse pecado aqui, que ele tem início aonde? Nos pensamentos. Então, você vai sendo alimentado com esses pensamentos. E aí você vai dando vazão a tudo isso, gente, e vai distante. Não se abre. E aí, os desejos seus são carnais, você fica na dimensão carnal e não no contexto espiritual. Aí a sua imaginação, nesse contexto, toma controle de você. E aí, vai para onde? Vai para onde? Batalha aqui. Nas imaginações, toma o controle. E aí vai gerando algo que chega ao quê? Ao coração. Aqui você tem dúvida. Porque muitas pessoas que, quando nós falamos muitas das coisas e diz, olha, vai por esse caminho. As pessoas, elas porventura têm dúvida. Porque não estão na camada da fé. Então elas têm dúvida aqui. Então a dúvida é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gera o quê? Dúvida. Dúvida o tempo todo. Aonde? No coração. O coração, ele é enganoso. Muitas pessoas se enganam da mesma forma que acham que estão libertas e não estão, porque o coração, ele engana. E aí, gente, quando acontece isso, é uma questão de tempo para a pessoa cair no mesmo pecado de sempre. Entenderam? Abram Tiago, capítulo 1. Sim, Adriana, apóstolo Paulo chegou nesse nível, sim. Questão de tempo, Adriana. Tempo. Sim, Tássia. Tiago, capítulo 1, gente. Vou subir aqui um pouco. E o verso 14. Olha só. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vocês sabiam que muitos de vocês que estão gerando em muitos contextos pecaminosos, tendo conhecimento que é pecado, mas vocês continuam fazendo, já estão aprisionados em morte? Gente, eu não tenho como solucionar você. Ninguém. É você mesmo. A decisão é sua. Vocês entendem? A decisão é sua. Você foi tentado pela sua cobiça. A cobiça de quê? Ser atraído a um esconderijo pecaminoso. E aí abandonou a segurança diante do domínio próprio. E aí você foi atraído pelo quê? Pela isca do pecado. O qual você agora foi simplesmente, atraído pela sedução de quem? Uma meretriz. E aí, depois de haver concebeu algo, se tornou prisioneiro. Prisioneiro. Gente, como é? Os anjos vão me tirar. O apóstolo. Não sei o quê.
Querido, você está lá porque você quer. Como é que eu vou no mundo espiritual? Aí eu vou lá. Vamos orar, Blenda, vamos orar, irmãos. O irmão quer sair lá, tal. Aí quando chega lá, você está lá bem. Você já se acostumou com isso. Com os impulsos, com o desejo da carne, com o sentido de querer estar lá prisioneiro. Por quê? Você não consegue parar. Você cede sempre. Como é que alguém vai socorrer? Eis que estou à porta e bato. É viciante, Aldo. Isso mesmo, Alda. E é como gerar a Alda. Depois de haver concebido, ele dá a luz. Ou seja, você gera o pecado. E ele consumado, ou seja, ele realizado plenamente, teve sucesso. Ele gera o quê? A morte. Você está aprisionado. Aprisionado. Entenda, gente. A ignorância sexual, ela não é uma bênção, tá? Não fica achando. Um dia você cai. Um dia, gente, vem uma pedra de tropeço e puf, você cai. E aí você não vai entender, você vai ficar desnorteado. Não vai saber de onde veio a pancada. Porque a ignorância sexual ela não é uma bênção. Existe aí um tripé, gente. Coloca aí, né? Um tripé. São 3 pontos. Que Satanás, ele age, opera contra o ser humano. Você vai ver isso em 1 João, capítulo 2. Vamos lá. Nossa, Alda. 1 João, capítulo 2. Verso 16, gente. O assunto é meio complexo, né, Alda? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Vamos lá? Concupiscência da carne. Que é a concupiscência, gente, é o desejo, tá? É o anseio. Vocês sabiam que existe, evidentemente, o desejo pelo que é proibido? Ou seja, a carne, ela deseja pelo que é proibido. Isso nós voltamos para Adão e Eva. Estava ali o proibido. Então, desejou, que é a luxúria, também está ligado com isso. Está ligado com esse desejo incontrolável. Isso entra na alma animal, Sandra. Tá? Eu estou 1 João, capítulo 2, verso 16, pastora Kellen. O tripé, pastora Kellen. O primeiro, o texto fala concupiscência da carne. Depois, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3 contextos. No que é soberba, gente? Você sabe o que é carne, olho e soberba. É onde o nível que a pessoa chega. Ela se sente arrogante. Vocês já entenderam que tem pessoas que já estavam conosco, já liam muito a Bíblia. Muitas pessoas, né, queriam ser libertas, avançar na vida, entre tantas as coisas,
Mas chegou um ponto que aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida se tornou arcaico, se tornou cafona, se tornou religioso, se tornou, né? Tudo é pecado, tem nada a ver isso, nada a ver, porque aquilo. A soberba dessa pessoa na vida dela, ela é alguém insolente e vazia, arrogante. Ela apenas confia no seu poder, nos seus recursos. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela despreza e viola de forma vergonhosa a lei divina, os direitos humanos. Ela é alguém instável nas coisas terrestres. Ou seja, gente, vamos pensar em alguém que foi atingido pela soberba da vida, que não procede do Pai, nem a concupiscência da carne, nem dos olhos. Isso procede do mundo. Aí o Senhor diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ou seja, querido, a sua vontade, ou a vontade de se relacionar de forma errada, a vontade de, desculpe a palavra, de transar, de fazer tudo o que é carnal, sem estar corretamente como o Eterno o libera. Mas eu tenho que falar dessa maneira para você. Nós estamos com adultos aqui. O Senhor diz, olha, esse teu desejo aí de fazer algo de meia hora, 15 minutos, 1 hora, isso passa. Tudo isso passa, querido. Essa sua vontade de saciar sua carne, ela passa. Sabe, gente, a pior coisa não é o momento e você sabe do que eu estou falando, muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Não é o momento do ato. O momento do ato para aquele fogo, o beijo, o esquentar, o tocar. Nossa, é um descontrole interminável. Pior é quando termina. Vocês acham que vem quando? Vem depois que termina, gente. Quando termina, o coração dilacera, gente. Porque você tem consciência que você fez algo errado mais uma vez. Que não era para ter feito isso. Começa, gente, uma cobrança. Digamos que em porcentagens é o que sentiu Judas, que queria se enforcar. Você vai sentindo o que Judas sentiu em partículas. Aquele sentimento, gente, começa a invadir você e rasgar. Sabe o que é furar sem passar nada? No começo é assim. Não queira chegar no ponto em que você faz e nem mais nada importa. Sabe quando isso acontece? É quando o Espírito Santo já... porque você já fez. Você cedeu porque o seu parceiro disse, não, mas amanhã a gente faz isso, amanhã a gente avança. Não, a gente vai. Não. Só hoje. É sempre assim. É sempre assim. Não existe algo novo de ataque do inimigo, gente. Acontece na mesma regra, na mesma dinâmica,
no mesmo processo. Só mudam as pessoas, só mudam os estados, só mudam as situações, mas o pecado carnal, ele é o mesmo. Amanhã a gente casa, amanhã a gente faz aquilo. Só hoje, vem, é a mesma dinâmica. E o Senhor diz hoje, porém, aquele que faz a vontade de Deus, conforme o texto lá atrás, ele não morre. Ele permanece o que, gente? Eternamente. Eternamente. Então eu quero deixar só para vocês essa dinâmica, para que em mais uma dessas nossas aulas, como que rápidas, mas espero que seja proveitosa, faça com que você reflita, faça com que isso não, gente, não só gera altares atuais. Muitas das vezes foram gerados altares desde que você era jovem, querida e querido. Sabia? E tem altares que estão ainda falando ao teu respeito e que você não quebrou esses altares? Eles ainda estão, né? O sangue branco, né? O muco, o sêmen, está lá falando. Lembra de Abel? O sangue caiu na terra. O sangue branco ainda fala dos contextos pecaminosos que foram feitos. O sangue do gozo, o sangue do esperma. Eu tenho que ser bem claro com você que isso é sangue. Isso tem vida e fala ao teu respeito. Isso fala geracionalmente e até desde a sua juventude. Na próxima aula nós vamos falar sobre os espíritos que trabalham com esse contexto. Primeiramente, alguns que nós conhecemos muito bem. E eu quero deixar para você esse entendimento que você possa aproveitar, entender, e aí, em off, né, nós não gravamos as pautas, nem nada disso, que são as renúncias. Você que está conosco já sabe disso, e nós vamos caminhar hoje em mais um alinhar nesse contexto, para que nós venhamos nos livrar desses altares adúlteros, de traição, de imoralidades e de tudo aquilo que nos faz ficar presos em fortalezas da sedução. O Senhor está nos alertando para que nós venhamos sair desses altares perversos e promíscuos carnais. Amém? Que o Eterno te abençoe. Shabbat Shalom.